Muito bem, pessoal, tá no ar mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, como sempre, é um enorme prazer ter a sua audiência. E bom, pessoal, no programa desse sabadão maravilhoso, nós iremos comentar sobre a rodada de ontem. Tivemos uma boa rodada nessa sexta-feira, foi uma rodada com 6, 7, 8, 9 jogos. Então, rodada extensa, muito jogo pra gente falar. E depois eu irei dar uma passada pelas notícias do dia. Temos aí novidades sobre a situação do Jimmy Butler lá em Miami, né? A grande novela do momento da NBA. Temos também notícias sobre o Kawhi Leonard. Tem também notícias sobre Derrick Rose. Então tem muita coisa pra gente falar no bloco de notícias. Então fica até o final pra conferir. E é isso, né? Basicamente o programa de hoje vai ser isso, né? Programa aí do dia 4 de janeiro, primeira semana de 2025. Já está acabando. E vambora, roda a vinheta e vamos começar essa bagaça. Beleza então, pessoal, antes, já ia me esquecendo, né? Deixa o like, tá? Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilhe o conteúdo com seus amigos. Se você tá assistindo na Premiere, fica à vontade para comentar no chat. O chat tá aí liberado para você. Se você quiser mandar aí um superchat para dar uma ajuda financeira aqui pro canal, tá liberado também. Pode mandar qualquer quantia que já vai ajudar demais, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre os jogos de ontem. Como eu disse, tivemos uma rodada com 9 jogos nessa sexta-feira. E aí, para começar, falar sobre a vitória do Pistons em cima do Hornets, né? Detroit que sofreu aí recentemente, né, o baque da saída, né, do Jaden Ivey da temporada, basicamente, né? O Ivey sofreu uma lesão gravíssima no jogo ali contra o Magic, deve ficar de fora de toda a temporada, pelo menos é a expectativa. Só que mesmo com esse baque, perdendo um dos seus melhores jogadores da temporada, o Pistons segue firme. Segue firme, o time não se deixou abalar e conquistou uma vitória. Não foi tranquila, né? Foi uma vitória difícil. Muito por conta do bom primeiro tempo que o Hornets fez, né? Hornets que teve ali o Miles Bridges, o Mark Williams jogando muito bem. Charlotte fez um bom primeiro tempo, conseguiu ir pro intervalo na frente. Só que no segundo tempo, o Pistons foi bem melhor, né? Meteu uma parcial de 32-17 no terceiro quarto. Amassou o Hornets no terceiro período. E aí, no quarto período, onde os dois times foram muito mal. Impressionante como foi feio esse último quarto. Nenhum dos times chegou a 15 pontos no quarto período. Foi uma coisa realmente bem feia. Mas o Pistons foi menos pior no quarto período. E aí, conseguiu sair com a vitória em casa por 98-94. Fica aí o destaque pro ótimo jogo do Tobias. Tobias Harris ontem jogou muito bem. Foram 24 pontos, 10 rebotes, 3 roubos de bola, 4 bolas de 3 convertidas pro Tobias. Eficiência muito alta. Muito volume de jogo. Tim Hardaway também fez um jogo bom. 3 bolas de 3. Jalen Duren terminou com duplo-duplo de 10 pontos, 14 rebotes. Deu 3 tocos ainda. O Cade Cunningham, que não teve uma noite muito boa nos arremessos, né? Chutou 8 de 20 no field goal. Conseguiu compensar com 5 assistências, com 2 steals, com 18 pontinhos. Então, boa vitória do Pistons, não foi uma grande atuação, mas o importante é a vitória. 16ª vitória do Pistons na temporada, 26ª derrota do Hornets, que segue sem o menino LaMelo Ball e sem também o Brandon Miller. Estão fazendo uma falta gigantesca para esse time do Hornets.
Seguindo, tivemos o Orlando Magic vencendo o Toronto Raptors por 106-97. Boa vitória do Orlando, né? O time construiu a sua vantagem ali no primeiro quarto, conseguiu dar uma desgarrada. No terceiro quarto, desgarrou ainda mais. No quarto período, sofreu, porque o Toronto fechou bem o jogo, mas ainda assim conseguiu sair com a vitória, né? O Tristan da Silva, o nosso brasileiro barra alemão, foi o grande destaque do Magic, com 25 pontos, 5 de 7 no perímetro. Jogou muito bem o Tristan, muito bem, muito legal ver ele tendo essa ascensão, né? Em meio a tantas lesões, ele tem sido meio que um dos grandes destaques mesmo do Magic. Acho que ele, junto ali do Jalen Suggs e tal, e do Cole Anthony também, tem sido os grandes nomes do Magic nesses últimos jogos. Então, o moleque tem crescido, tem jogado bem, e é um nome pra ficar de olho aí na questão do novato do ano, tá? O prêmio de novato do ano tá muito aberto, né? A última atualização teve o Ives Smith na liderança, mas eu acredito que o Tristan da Silva pode muito entrar nessa briga, tá? Pode muito entrar nessa briga. Então, olho no nosso brasileiro barra alemão Tristan da Silva. Ele foi o grande destaque, mas não foi o único destaque, né? O Goga Bitadze terminou o jogo com 11 pontos, 13 rebotes, 7 assistências, 3 tocos. Uma atuação bem completinha do Bitadze. KCP terminou o jogo com 3 bolas de 3, 2 steals. O Cole Anthony, apesar dos problemas nos arremessos, contribuiu com 11 assistências. O problema pro Magic ontem foi a lesão do Jalen Suggs, né, cara? O Suggs saiu com 13 minutos de jogo, com uma lesão ali nas costas. Teve que sair carregado e tal. Cadeira de roda, se não me engano. Uma cena bem feia, bem preocupante. Bem preocupante mesmo, então fica os meus sentimentos aí de recuperação rápida pro Jalen Suggs. A última coisa que o Magic precisa nesse momento é perder um cara como o Suggs, que tá tendo uma importância gigante no time. O Jalen Suggs, ele não é só um pilar da defesa. Ele é um cara que ofensivamente também tem sido muito importante. Então perder um cara desse, já tendo Paolo, Franz e Mo Wagner fora, cara, seria um baque muito gigante para esse Magic. Muito gigante. O Magic tem conseguido resistir a esses desfalques muito pelo Jalen Suggs. Muito por conta dele também. Então, tomara que ele não fique fora por muito tempo. Mas é preocupante. A cena foi bem feia mesmo. Tomara que tudo dê certo aí pro menino Jalen Suggs. Que tá fazendo uma temporada absurda, tá? Candidataço a multi-favorite player, na minha opinião. Só pra pontuar. Pelo lado do Toronto, fica o destaque pra Jakob Poeltl e pra Scottie Barnes, né? Os dois passaram dos 20 pontos, foram 25 do Poeltl e 20 do Scottie Barnes. Mas o resto do time deixou muito a desejar, né? Quickley ontem tijolou tudo no perímetro, 1 de 9 para 3. O banco, ninguém se destacou. Então, mais uma atuação fraca do Raptors, que fechadaço aí com o projeto Cooper Flag, né? A 12ª derrota do Raptors em casa na temporada. Complicado. Próximo jogo, tivemos a ótima vitória do Celtics em cima do Houston. Celtics que já vinha de uma bela vitória em cima do Minnesota, conquistou mais uma grande vitória no back-to-back. Venceu bem a equipe do Rockets por 109-86, um jogo muito bem controlado por parte do Celtics, uma atuação defensiva muito boa, o Porzingis voltou bem ali na defesa, deu 2 tocos. Holiday fez um trabalho excelente em cima do Jalen Green. Tatum defendeu muito bem, Derrick White defendeu muito bem e atacou bem também, né? 23 pontos pro Derrick White com 6 de 12 no perímetro. O Luke Cornet fez um trabalho muito bom ali em cima do Şengün. Muito bom, velho. Cornet ontem 9 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, 1 toco.
Bom jogo do Cornet, viu? Bom jogo do Cornet. Neemias Quetá também teve uma participação boa ali na defesa. Então, defensivamente, o Celtics ontem deu aula. Deu aula. Sim. E ofensivamente, o time teve ali, né? Derrick White com 23 pontos. Tatum com 20 pontos, 5 assistências e 4 de 10 no perímetro. E teve como grande destaque, na minha opinião, o Peyton Pritchard. O menino Pritchard ontem jogou demais vindo do banco. Foram 20 pontos, com 4 de 6 no perímetro. Uma atuação muito boa do Pritchard. E foi aí um dos grandes nomes dessa ótima vitória do Celtics, né? Celtics embala sua terceira ou segunda vitória seguida. Acho que foi a segunda vitória, né? Vou confirmar aqui. Terceira, perdão. Embala sua terceira vitória seguida. A 26ª na temporada. Resultado muito bom, cara. Resultado muito bom. Enfrentando o seu ex-técnico, né? O Ime Udoka, que treinou, né? O Celtics tempinho atrás aí, né? Foi o pré-Mazzulla, né? Quem tava antes do Mazzulla era o Ime Udoka, que muita gente pode não lembrar, né? Muita gente pode ter começado a acompanhar a NBA agora e não lembra que o Udoka treinou o Celtics, mas o Udoka meio que pavimentou o caminho aí pro Mazzulla. O trabalho do Mazzulla ano passado, por exemplo, teve muito ali do Udoka ainda. Então, o Udoka treinou o Celtics e foi derrotado pelos seus ex-comandados que estavam desfalcados, hein? Jaylen Brown não jogou, né? O Horford também não jogou. Mesmo assim, Celtão ganhou. Pelo lado do Houston, vale o destaque para o Jalen Green, que mesmo bem marcado, terminou ali com 27 pontos, mas o resto do time deixou bastante a desejar. Né? O Şangun sofreu o jogo inteiro com a marcação do Celtics. O Celtics foi muito bem nas dobras em cima do Şangun, foram bem eficientes. Então, conseguiu limitar o Şangun a só 14 pontos. Dillon Brooks também não fez muita coisa, Van Vliet não fez muita coisa. Houston que estava desfalcado também, né? O Jabari vai ficar fora por uns 2 meses aí por conta da mão que ele quebrou. Então vai ficar fora. O Aman Thompson também não jogou, se não me engano. O Tari Eason também não jogou. Então o Houston também estava com muitos desfalques. E aí, juntou isso com uma ótima atuação defensiva do Celtics, aí não teve jeito. Aí o Celtão ganhou mais uma, e mais uma fora de casa. Celtics fora de casa ganhou 13 jogos nessa temporada. Um desempenho muito bom jogando fora do TD Garden aí, né? Bom, seguindo, tivemos o Pelicans batendo a equipe do Wizards por 132-120. E aqui não tem como destacar nada que não seja o CJ McCollum. McCollum foi grande personagem dessa vitória do Pelicans. Foram 50 pontos pro CJ McCollum. É um dos melhores jogos dele na carreira. Inclusive, ele igualou o seu career high. E ontem o que se destacou além do volume de pontos foi a eficiência. O McCollum terminou o jogo acertando 18 dos 27 arremessos que ele tentou. No perímetro, ele converteu 10 das 16 tentativas. Então, ontem vimos o McCollum no seu prime. Seu prime. Jogou pra caralho e foi o grande responsável pela humilde 6ª vitória do Pelicans na temporada. O Pelicans segue aí uma campanha ridícula, mas por conta do McCollum, a campanha ficou um pouco menos ridícula. Um pouco menos ridícula. 6-29 de campanha. Já o Wizards está com uma campanha de 6-26. Né? O Wizards que só ganhou um jogo fora de casa. Perdeu 13. Bom, vamos lá. Próximo jogo. Esse aqui foi jogão, hein? Oklahoma City Thunder e New York Knicks. Foi um ótimo jogo. Ótimo jogo. Assim, a prévia desse jogo já indicava um grande confronto. Até porque são duas equipes que estão no topo das suas conferências. O Thunder, líder do Oeste, com uma certa folga. E o Knicks encostando cada vez mais ali na liderança do Leste. Inclusive, deixa eu ver aqui a diferença do Knicks pro Cavs. Diferença de 6 jogos e meio. Né?
Knicks tem 24 vitórias, Cavs tem 30. E o Thunder tá com a vantagem de 6 jogos e meio pro Memphis, que é o segundo colocado. Então, era um confronto entre duas das melhores equipes da temporada. Duas boas defesas. A do Thunder bem melhor, né? Que a do Knicks, mas o Knicks vem melhorando na parte defensiva. O Knicks que vinha de uma sequência gigante de vitórias. O Knicks vinha de 8, 9 vitórias seguidas e o Thunder vinha de 13. Então era um duelo que a prévia já indicava um jogo bom pra caramba. E de fato foi um jogo bom pra caramba, né? Foi um jogo muito equilibrado, onde os dois times meio que se alternaram ali na dominância do jogo, né? O Thunder ali no primeiro quarto foi um pouco superior. O Shai, o Jalen conseguiram produzir muito bem ali no pick and roll e fizeram o Thunder vencer a primeira parcial por 3 pontos. No segundo quarto, aí foi a vez do Knicks assumir o controle do jogo, com o Mikal Bridges muito bem, com o Jalen Brunson, com o Anunoby e tal. A defesa aparecendo bem ali no segundo quarto. O Knicks conseguiu virar e abrir uma boa vantagem, né? Venceu a parcial por 36-21 e foi pro intervalo vencendo por 66-54. Então o Knicks tomou o controle do jogo no segundo quarto. No terceiro quarto, tivemos ali um equilíbrio grande. Apesar do Thunder ter conseguido forçar mais turnovers, o Knicks se manteve na liderança do jogo, muito por conta da ótima produção do Jalen Brunson. E aí o jogo foi pro quarto período com o Knicks ganhando por 8. Só que aí no quarto período, cara, o Thunder brilhou. Brilhou. A defesa do Thunder anulou o ataque do Knicks. O Knicks não conseguiu fazer nada no quarto período, né? Foi limitado a 19 pontos. E no ataque, o Thunder teve, além do Jalen Williams aparecendo bem, além do Shai também aparecendo bem no final ali, teve o Aaron Wiggins jogando demais. O Aaron Wiggins, ele meteu ali uma sequência de 3 bolas de 3 ali que foram absurdas. Ele meteu uma sequência de 3 bolas de 3 e ainda conseguiu uma and one. Ele foi importantíssimo pro Thunder. Importantíssimo. Pra mim, foi o herói do jogo. O melhor em quadra, pra mim, foi o Shai. Que, pô, meteu ali seus 33 pontos. Jogou demais. Jalen Williams também jogou muito bem. Mas pra mim, o nome do jogo, o herói do jogo, foi o Aaron Wiggins. A sequência dele ali no último quarto definiu o placar. Definiu. Então, foi um jogo muito bom que teve essas alternâncias ali na liderança. E terminou com vitória do Thunder. 117-107 foi o placar final. Thunder venceu seu 29º jogo na temporada, o 14º seguido. O Thunder não perde desde o dia 1º de dezembro, velho. Desde o dia 1º de dezembro, o Thunder não sabe o que é perder. É bizarro, cara. É bizarro a fase que o Thunder vive, uma fase maravilhosa. E ontem enfrentando um grande time que jogou bem. Tá? O Knicks fez um jogo muito bom. Teve seus momentos de liderança, como eu falei. Foi bem no segundo quarto, muito bem no segundo quarto. Foi bem no terceiro, foi bem também no primeiro. O problema foi o último quarto, que aí realmente o Thunder dominou. Mas, no geral, o Knicks fez um baita jogo. Mikal Bridges fez um ótimo jogo. Jalen Brunson fez um ótimo jogo. Anunoby fez um ótimo jogo. O Towns teve mais um jogo de mais de 20 rebotes. Foram 22 rebotes para ele, com 17 pontos. Então, cara, vitória gigante pro Thunder. A 16ª jogando em casa. Que resultado, cara. Que resultado. E é o que eu venho falando, mano. Quem duvida do Thunder, quem acha que o Thunder não é isso tudo, simplesmente não assiste aos jogos. Eu acho que tem muita gente pautando a sua opinião sobre o Thunder usando a final da Copa da NBA como parâmetro. Que eu acho que foi o jogo do Thunder onde o público, né, o fã casual mais assistiu. Porque foi o único jogo do dia, horário nobre e tal, final. Então, muita gente que não costuma acompanhar o Thunder parou pra ver o Thunder naquele jogo. E, de fato, naquele jogo, o Thunder foi muito mal. Foi uma apresentação ruim. O Shai teve um jogo ruim.
Só que o Thunder não é aquilo que jogou contra o Bucks. O Thunder da temporada 24-25 não é aquilo. Né? O Thunder é o que foi ontem. Um time que tem uma das melhores defesas da liga, a defesa que mais força turnover, é um time que tem um dos melhores contra-ataques da NBA, tem um dos melhores jogadores da NBA na temporada, que é o Shai, tem o Jalen Williams, que é um monstro, uma das melhores segundas opções ofensivas que a liga tem, e também defensivo também, é um baita jogador defensivo também, o Jalen, e tem ótimos role players. Aaron Wiggins ontem foi o herói do jogo. Isaiah Joe matou bola importante. Lugendorf teve momentos importantes também durante o jogo. Então, eu entendo quem duvida, entendo quem questiona. Mas, velho, eu te convido a assistir mais os jogos do Thunder. Porque se você parar pra ver uns 3, 4 jogos seguidos do Thunder, mano, desculpa, não tem como você olhar pra esse time e não colocar eles como candidatos ao título. Não tem como. Eu não acho que o Thunder é favorito. Não acho. Acho que existe um bloco ali de 2, 3 times que eu vejo sendo mais favoritos do que o Thunder. Celtics eu acho que é mais favorito. O próprio Dallas completo eu acho que é mais favorito do que o Thunder. O Knicks, pra mim, é mais favorito ao título do que o Thunder. Na minha concepção, esse quinteto do Knicks me passa eu tenho uma confiança grande nesse quinteto do Knicks num playoff. E a experiência do Knicks em playoff também me faz colocar o Knicks sendo mais favorito do que o Thunder. Mas, apesar de eu não achar o Thunder um favorito ao título, eu acho que o Thunder é um candidato ao título. Candidato ao título o Thunder é. Por exemplo, se o Thunder pinta nas finais, não vai ser surpresa. Não vai ser surpresa. Porque é o time que lidera o Oeste com quase 7 jogos de diferença pro segundo colocado e que foi o líder do Oeste temporada passada. E que tá entregando uma ótima temporada. Então, de coração, cara, não é papo de clubista, não. Te convido a assistir os jogos do Thunder. Porque eu tenho certeza que você vai mudar sua concepção sobre o time. Tenho certeza. Certeza. O time é muito bom, cara. E assim, sem Alex Caruso, sem Chet Holmgren, o Thunder também não tá completo. E tá fazendo o que tá fazendo. 14 vitórias seguidas. Enfim. Fica o convite. Fica o convite pra você assistir mais o Gigante do Trovão. Vamos lá. Tivemos o Cavaliers batendo a equipe do Dallas ontem por 134-122. Uma atuação ofensiva muito forte do Cavaliers. Passando dos 30 pontos em todos os quartos, marcando 134 no jogo. O Cavs teve ontem 7 jogadores com dígitos duplos de pontos. Teve Evan Mobley vindo para 34 pontos com 10 rebotes, um dos melhores jogos do Mobley na temporada. Teve Donovan Mitchell com 15 pontos e 6 assistências. Teve Darius Garland com 16 pontos e 9 assistências. Teve ali o Jordan Yang com 3 bolas de 3 vindo do banco. O Caris LeVert com 17 pontos vindo do banco. Então foi uma atuação ofensiva gigante do Cavs. Defensivamente, o Cavs teve ali seus problemas, né? Sofreu ali com o Quentin Grimes. Sofreu muito com a segunda unidade do Dallas. Né? Gafford, Brandon Williams, o próprio Jaden Hardy produziram muito bem ali vindo do banco. O Klay Thompson fez um jogo bom de 4 bolas de 3. Então, defensivamente o Cavs não foi perfeito, mas ofensivamente o time foi absurdo e conquistou mais uma vitória. O Cavs chega a 30 vitórias na temporada, é o único time da NBA que tem 30 vitórias. E cara, a fase é fantástica. O Cavs segue sem saber o que é perder para um time do Oeste desde o dia 4 de abril. Mano, o Cavs é absurdo. Da mesma forma que eu cravo que o Thunder é um candidato legítimo ao título, eu acho que o Cavs também é um candidato legítimo ao título. Candidato é diferente de favorito, importante ter essa diferenciação. Mas
Eu posso não ver Cavs e Thunder como favoritos, mas eu vejo eles como candidatos. Pelo que eles estão jogando, não tem como, cara. Eles têm que ser colocados, no mínimo, como candidatos. No mínimo, no mínimo. Estão jogando muito, cara. Estão jogando muita bola. Seguindo, tivemos o ótimo jogo entre San Antonio Spurs e Denver Nuggets. Esse aqui foi jogão, mano. Esse aqui foi jogão. Baita de um duelo entre o Wembanyama e Jokic. Dois ontem foram absurdos. O Embi 35 pontos, 18 rebotes. O Jokic flertando com um triple-double de 41 pontos. Inacreditável que os dois jogaram. E no fim, venceu o San Antonio. Jogando fora de casa, o Spurs bateu a equipe do Denver por 113-110. Um jogo coletivo muito bom do San Antonio. É óbvio, o Embi foi o grande destaque, foi o grande cara do time, né? Isso é um fato. Mas Chris Paul teve uma participação muito importante. O Devin Vassell teve uma participação muito importante. Stephen Castle também. Julian Champagne matou bolas importantes. Keldon Johnson foi crucial para a vitória. Crucial, cara. A end one que ele conseguiu no final do jogo e a ótima dobra que ele fez junto do Embi ali em cima do Jokic na última posse definiram o jogo. Definiram o jogo. Então, coletivamente, eu gostei demais do que eu vi do Spurs. Gostei muito. O Denver teve muitos problemas na defesa. A defesa do Denver não foi bem ontem. Apesar do grande engajamento que o Russell Westbrook teve ali, que o Christian Brown teve também, faltou um pouco mais de defesa. Faltou um Jokic um pouquinho mais engajado, mas aí eu coloco muito também na conta da falta de defesa do Denver ali no ponto de ataque. Eu já falei sobre isso aqui no canal, né? Sobre como que a falta de caras ali para pressionar no ponto de ataque afeta a defesa do Jokic. O Jokic ele tem ficado muito exposto ali no garrafão. Ele já não é um grande protetor de aro. Acho que não é nem um protetor de aro mediano. É um protetor de aro um pouco abaixo da média. E aí, quando não tem ninguém para pressionar os ball handlers adversários, para coibir um pouco de infiltração, mano, aí o Jokic fica muito exposto. Então, eu coloco o desempenho ruim do Jokic na defesa ontem na conta dessa questão aí da falta de pressão no ponto de ataque, mas também teve muito dele também, né? O Jokic bem pouco engajado na marcação ontem, meio que dormindo em várias posses, mas no ataque ele compensou. Compensou no ataque, Michael Porter Jr. também compensou no ataque com 22 pontos, mas realmente a falta de defesa ontem e principalmente a falta de alternativas ali pro Embi prejudicou demais o jogo do Denver. Denver que fez um puta de um terceiro quarto, né? Meteu 38-27, jogou muito, acabou no fim não sendo páreo pro nosso querido Spurs, que tá voando, hein? 18 vitórias na temporada, subindo no Oeste. Cada rodada o Spurs ganha aí 1-2 posições. Olho em San Antonio, cara. Olho em San Antonio. Me merece muita atenção. E o Wembanyama, que jogador, hein, velho? Cara, eu sei que tem muita gente aí que não é muito fã do Wembanyama, que é meio que hater do Embi. Não sei porquê, mas tem muita gente que não gosta do Embi, que acha ele superestimado e tal. Mas, mano, mesmo o cara mais hater do Embi tem que se render ao que ele tá fazendo nessa temporada. Realmente impressionante o que ele tem feito. O jogo de ontem foi só mais um dos grandes jogos que ele teve nessa temporada. E esse início de carreira do Embi, eu falei ontem no pós-jogo, né? O Embi, ele tá tendo um dos melhores inícios de carreira da história da NBA, cara. E eu falo isso sem ter nenhuma dúvida. O início de carreira do Embi é surreal. É surreal. Ontem, esse número é bizarro. Ontem, ele chegou a 100 jogos na carreira, tá? E aí, comparando o desempenho do Embi nos seus 100 primeiros jogos com o desempenho de outras estrelas
nos seus respectivos 100 primeiros jogos, cara, você vê o quão bizarro o Embi é. O Embi, nos seus 100 primeiros jogos, ele tem mais pontos que LeBron, Durant e Carmelo. Só, né? Ele tem mais rebotes que Patrick Ewing, Anthony Davis e Joel Embiid. Ele tem mais tocos que o Hakim, que o Mutombo e o Shaq. E ele tem mais bolas de 3. Olha que bizarro. Ele tem mais bolas de 3 convertidas que o Curry, que o Clay e que o Trae Young nos seus 100 primeiros jogos. Isso é... Mano, você tem noção do que é isso? Mano, é realmente inacreditável o que esse cara tá fazendo. E, mano, são só 21 anos. Hoje, inclusive, é aniversário dele, né? Se não me engano. São só 21 anos, cara. É muito louco, cara. É muito louco. Eu falei ontem, né, no pós-jogo, que o Embi, ele tem a possibilidade de terminar o seu segundo ano na NBA indo pro All-Star, sendo o Depoy, pra mim, hoje, ele é o favorito ao Depoy, sendo um dos, no mínimo, tá? Um dos 10 melhores jogadores da temporada. Hoje, na corrida pro MVP da NBA, ele tá no top 5, tá? Então, falar que ele vai terminar no top 10 pro MVP é até jogar baixo. Mas, vamos lá. Terminando no top 10 pro MVP, presente nos times ideais, defensivos e no geral, e indo pro playoff, mano. Ele pode muito bem terminar o seu segundo ano com tudo isso. É inacreditável, cara. É realmente inacreditável o que a gente tá vendo. Pra mim, individualmente, tá? O começo de carreira do Embi é melhor, por exemplo, do que o começo de carreira do Luka, do que o do Anthony Edwards, do que de vários caras que tiveram começos de carreira fantásticos. Mas o Embi é um ponto muito fora da curva. É um ponto muito fora da curva. É um gigante, cara. É um gigante e ontem foi o grande destaque dessa grande vitória de San Antonio. Vamos lá, os últimos jogos, hein? Tivemos o Sacramento Kings vencendo a equipe do Grizzlies por 138-133. Foi um jogo bem movimentado, né, onde os dois ataques brilharam. Né, os dois times ontem conseguiram ter quartos de 40 pontos. Né, o Kings meteu 46 no primeiro quarto e o Memphis meteu 40 no segundo. No quarto período, tivemos uma trocação franca entre os dois times. Então foi um jogo bem legal de se ver, bem movimentado, que terminou com a vitória do Kings por 138-133. Né, Sacramento consegue mais uma vitória, a 16ª na temporada. Kings tentando aí se recolocar na briga por playoff. Ontem vale demais o destaque para DeRozan, Fox e Monk. O Monk ontem 31 pontos, Fox 23 e o DeRozan 29. Vale muito o destaque para os três. Trey Lyles ontem foi um grande diferencial vindo ali do banco. 16 pontos com 4 de 4 no perímetro. Então foi um moleque muito importante. Do lado do Memphis, destaque demais pro Jalen Wells. Novato ontem 8 de 9 no perímetro. 8 de 9, cara. Esse é outro que tem que estar na conversa de Rook of the Year, tá? É um moleque que não tem muito holofote, que não tem muita mídia, mas é muito bom jogador de Jalen Wells, tá? Grande achado do Memphis aí nesse draft. Moleque é bola. Moleque é bola. Jogou muito bem. JJJ teve mais uma atuação muito boa de 28 pontos. Desmond Bane com 22. Memphis que segue sem o Ja Morant. Zach Edey jogou ontem, jogou 22 minutos. Não fez um grande jogo. Então, jogo bom, cara. Jogo bom. E vitória do Kings, cara. Terceira vitória seguida. Kings tá tentando, cara. Kings tá tentando. Não dá pra dizer que o time não tá melhorando. Tá tendo uma melhora.
Aí não sei se é pela ausência do Mike Brown, se é pelo trabalho precoce aí do Doug Christie. Não sei o que tá acontecendo, mas eu consigo enxergar melhora no Kings. Não muita melhora, mas eu enxergo um pouquinho de melhora no time. E aí, pra encerrar aqui o nosso resumo da rodada, falar rapidinho sobre a vitória do Lakers, né? Lakers ontem venceu a equipe do Hawks ali no back-to-back. Venceu por 119-102. O Lakers que vinha de uma vitória boa contra o Blazers na noite anterior. Conquistou mais uma vitória. E de novo venceu tendo o LeBron como seu grande destaque. Né? Ontem teve ali o Austin Reeves jogando bem. Teve o Anthony Davis voltando às quadras e voltando bem também. Mas o LeBron foi o cara. 30 pontos, 8 assistências, um quarto período muito forte. O LeBron ali no último quarto, ele engatou uma sequência de 2 fadeaways e de uma bola de 3 que acabou com o jogo. Ali o jogo acabou. E foi uma noite histórica pro LeBron. O LeBron ontem superou o Michael Jordan e se tornou o jogador com mais jogos de 30 pontos na história da NBA. Então, além de tudo, além de ter sido o grande nome do jogo, além de ter sido o grande nome dessa ótima vitória do Lakers, o velho ainda entrou pra história superando o Michael Jordan nesse quesito de jogos de 30 pontos. Só pras Jordan Zets não ficarem malucas. Ai, não superou não, o Jordan é muito melhor. Calma! Eu tô falando que o LeBron tem mais jogos de 30 pontos do que o Jordan. Só isso que eu tô falando. Só. Então, calma. Torcedores, calma. Como diria Ronaldo Nazário. Então, grande noite pro LeBron. Grande vitória do Lakers. 20ª vitória do Lakers na temporada. Lakers cada vez mais se posicionando bem na briga por mando de quadra no Oeste. Mês de dezembro, o Lakers muito bom. E o começo de janeiro também tem sido excelente. Já Atlanta, derrota dura, né? O time não jogou mal, mas ontem faltou um pouquinho mais de ataque. Né? A defesa também deixou muito a desejar, mas ontem faltou ataque. Faltou um DeAndre Hunter mais produtivo, faltou um Jalen Johnson mais produtivo, faltou um Riz Achê melhor. Teve ali o Trae Young jogando bem, 33 pontos, 9 assistências, mas não foi uma das grandes atuações do Hawks na temporada. Passou longe, inclusive, de ser uma grande atuação do Hawks. Passou bem longe, tá? Então, sobre os jogos de ontem, era isso, tá? Vamos, então, pro nosso giro de notícias, né? No momento em que começa a cair o mundo aqui em Uberaba, uma chuva bizarra. Vamos aqui comentar sobre as notícias do dia. Roda a vinheta e vambora. Vamos lá então, pessoal. Separei aqui algumas notícias pra gente comentar. E aí a primeira não podia ser outra, né? Vamos falar sobre a suspensão de Jimmy Butler, né? Dando aí um pequeno contexto, o Jimmy Butler nessa semana, depois ali da derrota do Heat pro Pacers, ele cedeu uma entrevista coletiva onde ele falou abertamente que ele gostaria de ser trocado. Ele falou que ele não se vê sendo feliz jogando em Miami e que ele gostaria de ir para qualquer outro time. E aí, depois dessa declaração, saiu a informação do Charania dizendo que, de fato, o Butler pediu para ser trocado e uma troca vai acontecer. Daí, ontem, o Miami Heat soltou um comunicado ali na parte da noite dizendo o seguinte: declaração do Miami Heat sobre Jimmy Butler. Suspendemos Jimmy Butler por 7 jogos por diversas ocorrências de conduta prejudicial ao time ao longo da temporada e principalmente nas últimas semanas. E aí ele segue aqui falando que por meio de suas ações e declarações ele demonstrou que não quer mais fazer parte deste time. Jimmy Butler e seu representante indicaram que desejam ser negociados, portanto, ouviremos ofertas. Ou seja, é oficial, gente. Miami Heat irá sim trocar Jimmy Butler
o mais rápido possível. Essa suspensão de 7 jogos, ela, na minha opinião, né, na minha visão, ela veio primeiro para punir o Jimmy Butler por todo o auê que ele fez ao redor desse pedido de troca. Realmente, pedir troca numa entrevista coletiva não é o melhor jeito de você pedir para ser negociado, né? Então, o Heat suspende o Butler primeiro para punir ele realmente. Ele vai perder uma grana nesse período de suspensão. Acho que vai perder uns 3 milhões de dólares, mais ou menos. Então, é uma grana alta. Mas eu acho que essa suspensão ela vem também para dar um pouco de tranquilidade pro time enquanto a negociação é fechada. Tá? Eu acho que a troca do Butler ela vai acontecer durante essa suspensão. Tá? Eu acho que o Heat vai fechar essa troca o quanto antes. Eu não acho que o Heat vai deixar essa parada se estender até fevereiro, porque não tem motivo para fazer isso. Não tem motivo. Quanto mais o Butler ficar ali no Miami, mais distração vai ter e mais difícil vai ser pro Heat seguir em frente. Então eu realmente acho que o Heat suspendeu o Butler por 7 jogos pra meio que ganhar um tempo pra fechar logo a negociação. Tá? Então, pra mim é uma suspensão correta. Eu até falei ontem, né, quando eu comentei sobre a declaração do Butler, que se eu fosse o Spoelstra, eu afastaria o Butler do time. Então, suspender ele, acho que foi uma decisão correta por parte do Heat. E agora é correr para resolver logo essa troca. Para mim, o Miami tem que trocar o Butler o mais rápido possível. E ofertas não vão faltar. Né? Com certeza já tem time negociando agora com o Heat. Tá? Não tem nenhuma informação concreta sobre times que já iniciaram negociação. Não tem. Mas, como o próprio Heat falou, o time já está ouvindo propostas. O que saiu foi essa informação aqui do Anthony Slater, dizendo que o Warriors não está interessado no Jimmy Butler. Diferente do que foi reportado há algumas semanas atrás, o Anthony Slater diz que a prioridade do Warriors hoje seria o pós-Curry, Green e Steve Kerr. Ele fala que o Warriors está focado em fazer aí construir uma base para o futuro e que o nome do Jimmy Butler não interessa. O que interessaria hoje é o Vucevic, segundo Anthony Slater. Então essa é a informação que temos sobre o Jimmy Butler no momento, sobre negociações envolvendo o Butler. A informação é essa. O Warriors, que na minha concepção é o grande favorito a conseguir o Butler, eu ainda sigo com essa visão. Segundo o Anthony Slater, o Warriors não tem interesse. O Anthony Slater é uma fonte confiável? Mais ou menos. Ele é um cara que já deu algumas barrigadas. Então eu não confio tanto. Enquanto não chegar o Charania cravando que o Warriors não vai atrás do Butler, eu vou seguir enxergando o Warriors como grande favorito a conseguir o Butler, apesar das dificuldades na questão financeira. Né? É uma troca difícil pro Warriors fazer, porque tem toda a questão de cap space, e aí, para absorver o salário do Butler, o Warriors tem que se livrar de gente, tem que se livrar de outros salários, de outros contratos, então não é uma manobra fácil de ser realizada, mas eu ainda vejo como possível, tá? Então, tem essa informação, eu não compro muito essa informação, mas é a informação que temos. Mas enfim, indo pro Warriors ou não, o fato é que o Butler não vai jogar mais no Heat. E meu palpite é que nesse período de suspensão a troca vai ser fechada. Vamos ver qual será o novo destino do nosso querido Jimmy Buckets. Vamos ver. Outra informação que saiu hoje, e essa informação bem legal, foi a da aposentadoria da camisa do Derrick Rose no Chicago Bulls.
né? O Shams Charania soltou agora há pouco a informação de que o Bulls tomou a decisão de aposentar a camisa número 1 do Derrick Rose na próxima temporada, né? Derrick Rose que, pra quem não viu, pra quem não acompanhou, né? Foi um dos grandes nomes do Bulls ali entre 2009, entre 2008 e 2011, mais ou menos. Foi o grande nome de Chicago. O Rose é até hoje o MVP mais jovem da história da NBA. Né? O Rose ele teve um dos melhores inícios de carreira da história da liga. Né? Eu falei agora há pouco, né, sobre como que o Embiid tá tendo um dos melhores inícios de carreira da história. O Rose, cara, o Rose ele teve um começo absurdo, né? Já começou comandando o Bulls ali naquela série absurda contra o Celtics no playoff, uma das melhores séries da história dos playoffs da NBA. Depois veio o MVP. Só que aí, infelizmente, o Rose ele sofreu muitas lesões e muitas lesões graves que ferraram com o resto da carreira dele. Essa é a grande verdade. Depois da primeira lesão que ele sofreu, ele nunca mais foi o mesmo. Então, infelizmente, o Rose ele teve seu potencial totalmente prejudicado pelas lesões. Mas ainda assim, ele foi um jogador que conquistou, né, um lugar no coração da torcida do Bulls. Né? Eu acho que depois ali da era Jordan... Eu acho não, tenho certeza disso. Depois da era Jordan, cara, o melhor momento da vida do torcedor do Bulls foi a era Derrick Rose. A curta era Derrick Rose. Né? O Rose ele chegou em Chicago para dar esperança pro torcedor. Né? Chicago, depois ali do período Jordan, viveu anos e anos de total, sabe, limbo na NBA. Limbo. E aí o Rose ele chegou como essa esperança. Pique 1, um jogador extremamente explosivo, um jogador muito legal de se ver, né? Um dos primeiros aí dessa leva de armadores atléticos, um precursor dessa característica aí dos armadores mais scorers, os armadores mais dunkers, né? Se hoje a gente tem aí Ja Morants da vida, é muito por conta do Derrick Rose. Derrick Rose, Russell Westbrook foram os caras que mudaram, né, um pouco do perfil atlético da posição de point guard. Então, Rose foi um cara importantíssimo para Chicago. E eu acho uma atitude legal do Bulls de aposentar a camisa dele. Eu entendo que vai ter muito torcedor discordando dessa decisão pelo fato do Rose nunca ter sido campeão. Eu entendo. Mas eu acho que pela história que o Rose construiu em Chicago, por realmente o carinho que a torcida tem em relação a ele, pô, mano, eu sei lá, eu não consigo achar ruim o Bulls aposentar a camisa dele. De coração, não consigo, cara. Não consigo. Sinceramente. Eu acho que o Rose ele é um dos nomes mais marcantes da história do Chicago Bulls. É que é foda, né? Que a era Jordan, ela meio que mal acostumou o torcedor do Bulls. Né? Pro torcedor do Bulls, se você não foi campeão, você não merece ser... Não vai ser lembrado, né? Porque os caras ali ganharam 6, então, foda. É igual, por exemplo, os próximos caras que forem, né, herdar aí o Golden State, né? A próxima geração do Golden State vai sofrer muito, porque se não superar o que a geração do Curry fez, fodeu. O torcedor vai achar todo mundo uma bosta. Então, eu entendo esse ponto. Mas eu realmente acho que o Rose ele foi um cara muito marcante, mano. Muito marcante. E é um cara que ele sacrificou, mano, o máximo possível pelo time. Rose, isso tem que ser muito falado, mano. Ele machucou, mas ele sempre voltou, cara. Sempre voltou, ele nunca abdicou de dar o máximo em quadra. Um cara que tem a cena famosa, né?
quando ele descobriu que ele foi trocado pro Knicks, cara, ele chorou pra caralho, porque ele não queria sair de Chicago, ele ama Chicago, amava Chicago, acho que ama até hoje, óbvio. Então, eu acho que o Rose, ele por tudo que ele deu pra Chicago, pelos sacrifícios que ele fez e tudo, mesmo não tendo sido campeão, eu acho que essa homenagem de aposentar a camisa número 1 dele, eu acho que ela é muito válida. E eu vou te falar um negócio. Se não aposentassem a camisa dele oficialmente, eu acho que meio que sem querer a camisa ia estar aposentada de qualquer forma, porque eu duvido que alguém vai chegar e vestir essa camisa número 1 do Rose. Eu vou ver aqui. Acho que não tem ninguém usando a número 1 do Rose hoje. Deixa eu ver. Chicago Bulls. Elenco. Acho que não tem ninguém usando a número 1. Ó, não tem ninguém. Não tem ninguém. Então, aposentando ou não a camisa do Rose, ninguém vai usar a número 1 dele. Porque ela é muito marcante, cara. Ela é muito marcante, então... Eu sei lá, cara, eu acho legal a homenagem. Eu não consigo ver com maus olhos. Eu sei que, de novo, eu entendo quem defende que só campeão pode ter camisa aposentada, eu entendo. Mas eu acho que tem casos e casos. Por exemplo, o Vince Carter não foi campeão no Toronto Raptors. Você vai falar que o Vince Carter não merecia ter a camisa dele aposentada no Toronto? O Westbrook não foi campeão no Thunder. Você acha que o Westbrook não merece ter a camisa dele aposentada no Thunder? Então, eu realmente não consigo discordar dessa decisão. E com certeza vai ser uma cerimônia linda, cara. Eu já consigo ver a camisa dele subindo, ele chorando, e o Joaquim Noah ali vindo, abraçando ele e tal. Né? Eu acho que o Thibodeau tem que estar presente também nessa cerimônia. O Thibodeau tem que estar presente. Tem que estar presente, né? Então... Ah, mano, eu acho muito foda. Eu, como grande fã do Rose, acho muito foda. Acho muito foda. E aí, pra encerrar o nosso bloco de notícias e encerrar também o nosso programa, comentar sobre essa ótima notícia sobre a volta do Kawhi. Né? Já havia sido falado algumas semanas atrás que o Kawhi provavelmente voltaria a jogar hoje, né, no dia 4 de janeiro. Existia essa expectativa e de fato é o que deve acontecer. O Charania falou hoje que é muito provável que o Kawhi esteja em quadra no jogo de hoje do Clippers contra o Hawks, jogo na madrugada, né? Então hoje provavelmente veremos Kawhi Leonard em quadra depois de sei lá quanto tempo. Né? Depois de muitos meses fora, Kawhi deve jogar. E é uma notícia maravilhosa para o Clippers. É o Clippers que tem feito uma temporada muito boa, considerando todas as limitações do time, considerando a própria ausência do Kawhi. É uma temporada boa. Harden jogando muito, Norman Powell jogando muito, Zubat jogando muito, Tyronn Lue fazendo um trabalho muito bom com esse elenco. Então, em meio a essa boa temporada, ter o retorno do Kawhi, cara, é um plus absurdo pra esse time. É óbvio que tem que ver como que ele vai voltar e tudo, tem todas essas questões. Mas o Kawhi, ele é um cara que... Isso tem que ser falado. Ele se machuca demais? Se machuca muito. Ai, muita coisa. Mas ele é um cara que sempre voltou bem das lesões. Demora pra voltar. Mas quando volta, ele volta bem. Então, eu acredito que o Kawhi vai voltar bem. E, cara, esse time do Clippers, se o Kawhi se mantiver saudável até o playoff, e principalmente no playoff, cara, o Clippers vai ser um time muito enjoado nesse Oeste. Já é um time difícil, já é um time casca-grossa no Oeste, já é duro vencer o Clippers, mas com o Kawhi esse time ganha muito, porque além de ganhar um cestinha incrível, um cara extremamente eficiente em todas as áreas da quadra ali, né, arremessando, ganha mais um defensor absurdo.
essa defesa do Clippers, que já é uma das melhores da liga, vai ser ainda melhor com o Kawhi. E aí, tendo o Harden mantendo o nível, Norman Powell mantendo o nível, Zubat mantendo o nível, os Clippers é um time que vai dar muito trabalho, mano. Vai dar ainda mais trabalho. Ainda mais trabalho. Então, notícia maravilhosa e vai ser muito bom ver o Kawhi de volta. Ter o Kawhi de volta vai ser bom demais. É um cara que faz bem pra NBA. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele e tal, tem uma certa antipatia pelo Kawhi, até porque ele não é a figura mais simpática do mundo também. Mas eu sou muito fã do Kawhi, mano, então eu fico muito feliz de ver ele de volta. E tomara que ele consiga ficar minimamente saudável. Óbvio que eu não vou criar esperança dele não se machucar mais na temporada, porque é utopia esperar isso. Mas eu torço pra que ele fique minimamente saudável. Minimamente. Porque ele vai ser uma ajuda gigante pra esse time do Clippers, mano. Gigante. Então, Kawhi deve voltar às quadras hoje, minha gente. Hoje veremos Kawhi Leonard praticando o basquetebol, tá? Então, essas eram as notícias que eu queria trazer no programa de hoje. Deixa aí seus comentários sobre as notícias. E vamos pra despedida, né? Hora de dizer tchau. Beleza então, pessoal. Galera, obrigado, tá? Pela audiência de vocês nesse sábado. Espero que todo mundo tenha curtido o programa de hoje. Se gostou, não se esqueça de avaliar com seu like, de se inscrever no canal se não for inscrito, de compartilhar o conteúdo com a galera. A gente se vê amanhã com mais uma edição do Switch TV Show. Hoje ainda vai ter muita coisa saindo no canal, então fica ligado. Por isso que é importante ativar a notificação. E é isso, gente. Obrigado mesmo. Grande abraço. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau.